Ela alugou um namorado milionário por $2 e descobriu que ele era o homem que ela havia rejeitado no passado. E o que ele fez surpreendeu a todos. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite. Ela vai se casar com um milionário? Emily repetiu, olhando para o celular como se fosse algum tipo de piada de mau gosto. Quem, sua irmã malvada? Perguntou Olivia, sua melhor amiga, mastigando um croissant de boca cheia. A mesma. E sabe o que mais? Meu pai me mandou uma mensagem me convidando para o casamento, e ainda acrescentou, vista algo decente, como se eu fosse aparecer vestindo um saco de lixo. Emily revirou os olhos. Ele acha que eu sou a vergonha da família. Então você vai? Claro que sim, mas não vou sozinha. Emily cruzou os braços com um sorriso travesso. O quê? Você vai levar o entregador de pizza? Não, vou contratar um namorado de mentira só para impressionar aquela bruxa. Um modelo, um ator, qualquer um que pareça caro. Os olhos de Olivia se arregalaram. Amiga, você mal tem dinheiro para comprar sabonete. Como vai sustentar um namorado? Emily pegou o celular e começou a pesquisar em um site de classificados. Deve haver uma opção mais barata. 2 segundos depois, ela soltou um grito. Meu Deus, eles cobram por hora. Eu teria que trabalhar um ano inteiro para bancar um namorado de mentira, e isso nem inclui um beijo. Olivia acrescentou rindo alto. Emily abriu a carteira dramaticamente e contou. 1, 2, pronto, $2, 2. Olivia tentou conter o riso. Com isso você pode até ganhar um abraço rápido, se tiver sorte. Quem aceitaria isso? Murmurou Emily, atirando as moedas sobre a mesa. Um lunático, um fantasma, um robô com a bateria descarregada. Muito engraçado, resmungou Emily, suspirando. Então, uma voz veio de perto deles. Eu aceito. Emily e Olivia se viraram ao mesmo tempo. Um homem alto, de terno escuro e sorriso afiado, estava parado ali segurando uma xícara de café. Desculpe, o quê? Perguntou Emily, desconfiada. Ouvi sua proposta. $2 para fingir ser seu namorado por um dia. Topo. Os olhos de Olivia se arregalaram. Quem é você? Um ator fracassado? Um detetive disfarçado? Um mágico? Um espião russo? Brian. E não, nada disso. Só achei que soaria divertido. Emily o observou atentamente, bonito demais para estar oferecendo seus serviços por 2 moedas, cabelo impecável, olhos capazes de derreter gelo e um ar misterioso, como alguém que já havia vivido 3 novelas. Você está brincando? Não, se você quiser, posso ser seu namorado oficial esta noite. Posso até dar as mãos e sorrir como naqueles comerciais de manteiga. Mas eu só tenho $2. Brian deu de ombros e devolveu as moedas para ela com um sorriso. Isso cobre o café. O resto eu faço por diversão. Olivia sussurrou. Amiga, isto está começando a parecer o início de um filme. Só não sabemos se é uma comédia romântica ou um suspense. Emily olhou para Brian mais uma vez. Havia algo nele que lhe era familiar, mas ela não conseguia identificar o quê. Certo, sábado é o casamento da minha irmã. Gente rica e sem graça, e você precisa estar elegante. Sou ótimo em parecer caro, disse ele com um sorriso malicioso. Mande-me o endereço, estarei lá. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele se afastou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Emily e Olivia ficaram paralisadas, olhando fixamente para ele. Você acabou de contratar um namorado por $2, disse Olivia, atônita. Se ele não for um ladrão, essa história vai render ótimas histórias. Emily ainda estava tentando assimilar tudo, mas algo em seu rosto lhe dizia que aquilo não era uma coincidência. E não era. Brian a conhecia, e ela o havia rejeitado muitos anos atrás, mas agora ela tinha acabado de pagar para sair com ele. Chegou o dia do casamento e Emily passou a manhã inteira se arrumando com um vestido emprestado de Olivia, sapatos que apertavam seus pés e maquiagem que refez 3 vezes até se sentir apresentável para a alta sociedade, como ela mesma disse. Quando Brian chegou para buscá-la, ela quase engasgou. Ele estava irreconhecível. Um terno sob medida que parecia mais caro do que 6 meses de aluguel dela, um relógio que brilhava discretamente em seu pulso e uma fragrância que fazia qualquer mulher a 1,5 metros de distância suspirar involuntariamente. Uau! Foi tudo o que Emily conseguiu dizer.
Satisfeito com seu investimento de $2, Brian sorriu levemente, oferecendo o braço. Onde você comprou essa roupa? Você alugou também? Digamos apenas que eu tenho meus recursos. Emily franziu a testa. Algo não fazia sentido, mas não havia tempo para investigar mais a fundo. O casamento da irmã já seria um campo minado. Questionar o namorado de mentira podia esperar. O local do casamento era suficiente para intimidar qualquer um. Jardins enormes, decorações que custavam mais do que um carro e convidados que pareciam ter saído diretamente de uma revista de celebridades. Relaxa, Brian sussurrou em seu ouvido ao perceber sua tensão. Você está linda. Obrigado. E você parece suspeito. Suspeito. Ninguém fica tão bem por apenas $2. Você deve estar aprontando alguma coisa. Brian deu uma risadinha suave. Talvez eu seja. Emily não teve tempo de processar a resposta dele porque sua irmã Sarah surgiu como uma tempestade de tule branco e arrogância. Emily, que surpresa. Seu tom era doce, mas carregado de veneno. E quem é essa? Brian, meu namorado. Emily forçou um sorriso. Brian estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecê-lo. Emily fala de você o tempo todo. Ah, é mesmo? Sarah lançou um olhar desconfiado para Emily. Então, com que você faz, Brian? Eu trabalho. Onde você trabalha? Em um escritório. Emily quase riu, de quão vago aquilo era. Sarah, visivelmente frustrada por não obter mais detalhes, deu um sorriso falso e se afastou. Num escritório? É só isso que você conseguiu pensar? Sussurrou Emily. Funcionou? Não funcionou? Durante a cerimônia, Emily percebeu quanta atenção Brian estava recebendo, não apenas dela, mas de todas as mulheres presentes. Ele tinha uma postura confiante, o tipo de presença que discretamente transmitia sucesso, e quando ele sorriu para ela, pareceu genuíno demais para ser falso. Você já fez isso antes? Ela perguntou suavemente. Feito o quê? Fingi ser namorado de alguém. Primeira vez. E você? Também é a primeira vez. Já contratou um namorado de mentira? Estamos improvisando juntos. Brian sorriu. Gosto de improvisar. O momento mais constrangedor aconteceu durante a recepção. O pai de Emily, sempre um homem encantador, resolveu fazer um discurso sobre família e tradição, olhando diretamente para Emily como se ela fosse a ovelha negra da família. E, claro, estamos felizes que nossa Emily também tenha encontrado alguém especial, disse ele com o entusiasmo de alguém que anuncia uma doença. Todos se viraram para olhá-los. Emily sentiu o rosto queimar de vergonha, mas Brian se levantou graciosamente e ergueu seu copo. Obrigado, Sr. Thompson. Emily é realmente especial. Tenho sorte de ela ter me dado uma chance. Todos na sala suspiraram em uníssono. Até Sarah pareceu um pouco impressionada. Emily olhou para Brian como se ele fosse de outro planeta. Como você sabia o sobrenome do meu pai? Você mencionou isso. Eu não mencionei isso. Brian piscou o olho. Tenho boa memória. Durante o jantar, as perguntas não paravam. Como se conheceram? Há quanto tempo estavam juntos? Quais eram os planos para o futuro? Brian respondia a tudo como se estivesse acostumado a ser interrogado. Então, onde vocês dois se conheceram? Perguntou uma tia curiosa. Numa cafeteria, respondeu Brian. A Emily estava reclamando da vida, e eu achei que ela estava sendo autêntica. Emily quase cuspiu o vinho. Autêntico. É um elogio, sussurrou ele. A grande reviravolta aconteceu durante o brinde do casal. Todos estavam de pé, com os copos erguidos, quando Brian se inclinou perto do ouvido de Emily. Você me rejeitou no ensino médio e agora pagou para sair comigo. Emily ficou paralisada. Seu copo quase escorregou de sua mão. O que? Escola West High, 2018. Você estava com seus amigos populares perto dos armários quando tentei te convidar para o baile, lembra? O rosto de Emily empalideceu. As lembranças a atingiram como uma onda, um garoto tímido e magro, com óculos enormes e aparelho nos dentes. Ela havia rido dele na frente de todos. Agora sou Brian Walker Miller. Mudei meu sobrenome quando meus pais se divorciaram. Meu Deus! Emily começou a rir nervosamente, chamando a atenção das pessoas ao redor. Você não pode ser ele. O Brian do ensino médio era um nerd, um desastre, um perdedor. Ele sorriu, divertido. As pessoas mudam, Emily. Mas... Ela gesticulou com as mãos, buscando as palavras certas.
Você usava óculos, aparelho nos dentes e aquela mochila ridícula do Batman. Lentes de contato, aparelho removido e melhor paladar. Faz maravilhas. Emily estava passando por uma crise existencial no meio do casamento da irmã. Ela riu, parou, olhou para ele e riu de novo. Você planejou isso? Planejou isso? Foi você quem me encontrou numa cafeteria gritando que precisava de um namorado de mentira por $2. Mas você me reconheceu? Claro que sim, você ainda ri do mesmo jeito quando está nervoso. Emily cobriu a boca horrorizada. Estou rindo alto, como uma hiena feliz. Ela se escondeu atrás do braço dele, rindo ainda mais. O resto da noite foi um turbilhão de emoções. Emily não parava de olhar para Brian, tentando enxergar o garoto desajeitado que um dia rejeitara, mas tudo que via era um homem confiante e bem-sucedido, com um charme discreto. Você realmente trabalha em um escritório? Perguntou ela enquanto dançavam. Sim, mas qual é o seu papel? Digamos que tenho algumas responsabilidades. Você está sendo vago de novo. E você está sendo muito curioso para alguém que me pagou $2. Aparentemente foram os melhores $2 que já gastei. Brian Rue, você ainda não viu nada. Ao final da noite, quando ele a deixou em casa, Emily ainda estava tentando assimilar tudo. Então agora que sei quem você é, isso muda alguma coisa. Isso te agrada? Não sei ao certo. Você era diferente. Era mais fácil me rejeitar quando eu era apenas um nerd? Emily fez uma careta. Você vai ficar me lembrando disso para sempre? Provavelmente. Custou. Eu mereço. Brian sorriu. Até mais. Espere, você não vai me dar seu número? Você sabe onde me encontrar. Na mesma cafeteria, no mesmo horário. E ele saiu, deixando Emily ali parada, confusa, sentindo-se culpada e estranhamente animada. Na manhã seguinte, Olivia entrou correndo com o celular na mão. Emily, você precisa ver isso. O que é agora? Seu namorado de mentira. Olivia ergueu o celular mostrando uma manchete enorme. CEO bilionário. Brian Miller é visto com acompanhante misteriosa em evento glamouroso. Emily quase desmaiou. Bilionário. E tem uma foto. Olha só, você, parecendo uma princesa. Emily segurava o telefone com as mãos trêmulas. A foto mostrava ela dançando com Brian. Ele a olhava com uma expressão que definitivamente não parecia falsa. Olivia, acho que estou me metendo em algo muito maior do que consigo lidar. Você acha? Você contratou um bilionário por $2. É como ganhar na loteria sem nem comprar um bilhete. Emily sentou-se na cama encarando a foto. Brian Miller, CEO, bilionário. E ela o havia rejeitado na época da escola porque não o achava bom o suficiente. A ironia era quase poética, e agora ela não fazia ideia do que fazer. Emily ainda estava tentando assimilar o fato de ter contratado sem saber um bilionário por $2 quando seu telefone tocou. Era seu chefe do restaurante. Emily, preciso falar com você agora. Bom dia para o senhor também, Sr. Peterson. Desça aqui imediatamente. 20 minutos depois, Emily estava em pé diante de seu chefe, que segurava uma cópia impressa da manchete da notícia como se fosse uma prova de um crime. Pode explicar isto? Perguntou ele, agitando o papel dramaticamente. É uma foto minha. Uma foto sua com um bilionário em algum evento chique. Isso prejudica a imagem da nossa instituição. Emily piscou, confusa. Como isso pode danificar alguma coisa? Não faz sentido nenhum. Você está usando isso apenas como desculpa para me demitir. Os clientes podem pensar que nossos funcionários são, sei lá, interesseiros. Sr. Peterson, com todo o respeito, essa é a coisa mais ridícula que já ouvi. E já ouvi o senhor dizer que ketchup conta como tempero gourmet. Não seja insolente. Você está demitido. Demitido por namorar alguém? Por mentir sobre a sua vida? Você disse que era apenas uma garçonete comum. Porque sou uma garçonete comum. Emily ergueu as mãos. Aquilo foi um mal-entendido cósmico. Um mal-entendido cósmico? Perguntou o Sr. Peterson, franzindo a testa. É uma longa história. Envolve $2 e uma reviravolta do destino. Você está delirando. Está demitido. Pegue suas coisas. Emily saiu do restaurante carregando uma caixa com seus pertences. Um avental manchado, um par de sapatos reserva e uma planta que estava morrendo havia 3 meses. Perfeito, murmurou ela.
Agora estou desempregada por causa de um namorado falso que acabou sendo um CEO de verdade. Minha vida virou oficialmente uma novela. Olivia veio correndo. Ouvi dizer que você foi demitido. Isso é um absurdo. Vamos processar aquele restaurante. Com que dinheiro? Lembre-se que eu tenho exatamente. Emily checou a carteira. 50 centavos e um cupom de pizza vencido. Existe uma solução óbvia. O quê? Vá falar com o seu bilionário. Ele não é meu bilionário. Foi um acordo de uma noite. Emily, esse homem é apaixonado por você desde o ensino médio, e agora você está desempregada por causa dele. Vá buscar respostas. Uma hora depois, Emily estava em frente ao prédio mais intimidador de Portland. Paredes de vidro brilhantes, seguranças que pareciam modelos e um saguão mais bonito do que todo o seu apartamento. Com licença, disse ela à recepcionista. Preciso falar com Brian Miller. A recepcionista olhou-a de cima a baixo com uma expressão clara de desdém. Você tem hora marcada? Não mais. Então receio que isso não seja possível. Escuta aqui, Barbie da recepção, disse Emily com as mãos na cintura. Preciso falar com ele sobre um assunto pessoal que envolve $2, um casamento e o fato de eu ter acabado de ser demitida. Senhora, terei que pedir que a senhora se retire. Não vou embora até falar com ele. Nesse instante, as portas do elevador se abriram e Brian saiu, acompanhado por 3 homens de terno. Emily, ele pareceu genuinamente surpreso. O que você está fazendo aqui? Vim em busca de respostas, disse ela, caminhando em direção a ele. Por sua causa, fui demitida. Despedido? Meu chefe viu a foto no jornal e disse que eu estava prejudicando a imagem do estabelecimento. Aparentemente, namorar bilionários vai contra a ética de uma garçonete. Os homens de terno trocaram olhares divertidos. Brian os dispensou com um gesto. Vamos conversar no meu escritório. Ah, agora você quer conversar? Ontem você fugiu depois de soltar aquela bomba. Emily, você está causando um escândalo. Estou causando alvoroço? Você é quem apareceu na minha vida, aceitou $2 só por diversão e se esqueceu de mencionar que praticamente é dona de Portland. Brian suspirou e a conduziu até o elevador. O escritório dele era maior que o apartamento da Emily, com uma vista que valia mais do que ela poderia ganhar em 10 vidas. Bem, agora entendi por que você trabalha em um escritório, disse ela, olhando ao redor. Você é o escritório. Tecnicamente, eu sou o dono da empresa que é dona do escritório. Muito engraçado. E agora? Estou desempregado por sua causa. Brian sentou-se atrás da mesa. Eu posso resolver isso. Vou ligar para o seu antigo chefe. E não. Emily levantou a mão. Não vou trabalhar para alguém que me demite por causa de uma foto. Eu tenho meu orgulho. Então o que você quer que eu faça? Não sei. Foi você quem causou toda essa confusão. Brian ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Tenho uma proposta. Que tipo de oferta? Porque da última vez que aceitei uma das suas ofertas, acabei nas manchetes. Preciso de um acompanhante para um evento corporativo hoje à noite. Algo importante. Em troca, cobrirei todas as suas despesas por uma semana. Emily piscou. Todas as despesas? Aluguel, comida, contas, tudo? Isso é muito generoso. Qual é a pegadinha? Sem pegadinha. Só preciso de alguém genuíno. Alguém que não esteja interessado no meu dinheiro. E você acha que eu não estou interessado no seu dinheiro? Emily, você me contratou por $2. Se você se importasse com dinheiro, teria verificado quem eu era. Ela refletiu sobre isso. Uma semana sem se preocupar com as contas parecia um sonho impossível. O que exatamente eu teria que fazer? Seja você mesmo. Converse com algumas pessoas. Sorria para as fotos. Junte-se a mim para um jantar tedioso. Isso é tudo? Sim, é só isso. Aceito, mas com uma condição. O que é isso? Sem surpresas, sem revelações chocantes, sem ex-namoradas aparecendo, sem descobrir que você é dono de metade do planeta. Brian deu a ela um sorriso estranho. Fechado. 3 horas depois, Emily estava em um salão de beleza sofisticado, sendo preparada por uma equipe que a tratava como uma boneca humana. Você vai ficar deslumbrante, disse a maquiadora. O Sr. Miller tem bom gosto para mulheres. Na verdade, não estamos namorando, explicou Emily. É apenas profissional. Claro, querida. E eu sou apenas uma maquiadora, não uma fada madrinha.
O vestido que Brian escolheu era perfeito, elegante sem ser chamativo, caro sem ser ostentoso. Emily olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Well, ela sussurrou. Uau, não chega nem perto de descrever, disse Brian, aparecendo atrás dela. Você está deslumbrante. Obrigado, você também tem uma aparência de bilionário. Eles riram e, pela primeira vez desde a revelação, Emily se sentiu à vontade. O evento aconteceu em um hotel 5 estrelas, pessoas importantes, conversas de negócios que Emily não entendia e bebidas que custavam mais do que um salário semanal. Apenas sorria e acene com a cabeça, sussurrou Brian. Se alguém perguntar sobre você, diga que trabalha na área de hotelaria. Tecnicamente, isso é verdade. Ser garçonete é sinônimo de hospitalidade. Exatamente. Tudo estava indo bem, até que Emily percebeu uma mulher loira deslumbrante, a observando com um interesse um tanto excessivo. Ela parecia ter saído das páginas de uma revista de moda. Brian, disse a mulher, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa te ver aqui. Victoria, a tensão de Brian era evidente. Eu não sabia que você estaria aqui. Eu sou um dos organizadores. E quem é seu acompanhante? Emily sentiu um desconforto repentino. O jeito como Victoria pronunciava acompanhante dava a entender que era uma profissão questionável. Emily Thompson, disse ela, estendendo a mão. E você é? Victoria Blackwell. Ex-noiva de Brian. Emily quase se engasgou com o champanhe. Ex-noiva. Ela se virou para Brian. Você se esqueceu de mencionar esse detalhe. Já faz muito tempo, disse Brian rapidamente. 3 meses, corrigiu Victoria com um sorriso venenoso. Mal cicatrizou e ele já encontrou uma substituta. Emily sentiu o sangue ferver. Substituta? Interessante. Eu diria que sou uma melhoria. Victoria riu, mas não foi uma risada calorosa. Que fofo. Vamos ver quanto tempo isso dura. E ela foi embora, deixando Emily lutando contra a vontade de atirar o sapato nela. Brian Miller. Emily se virou para ele. Vamos ter uma conversinha agora. Ex-noiva. Emily sibilou enquanto Brian a conduzia para um canto mais reservado. Há 3 meses. Esse não é um detalhe que você mencionou antes de me levar a um evento que ela está organizando. Emily, eu posso explicar. Ah, é mesmo? Ótimo, porque eu estou morrendo de curiosidade para saber que outras surpresas você tem escondidas. Talvez um filho secreto, uma esposa em Las Vegas, um reality show. Brian passou a mão pelos cabelos. Eu e Victoria terminamos porque ela queria casar por dinheiro, não por mim. E por que isso te incomoda? Você é bilionário. Exatamente. Nunca sei se alguém gosta de mim ou apenas da minha conta bancária. Emily olhou para ele. Brian, eu te contratei por $2. Se eu soubesse que você era rico, teria oferecido pelo menos 5. Ele riu apesar da tensão. É exatamente essa a intenção. Certo, mas agora sua ex-noiva modelo está me encarando como se eu fosse algo que ela quisesse pisar, e tenho a sensação de que ela está planejando alguma coisa. Victoria é complicada. Complicado no sentido de ser difícil de lidar, ou complicado no sentido de que pode me fazer desaparecer misteriosamente. Mais para o segundo. Maravilhoso. Emily pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passou. Bem, se eu vou morrer esta noite, pelo menos vou morrer bonita. Durante o jantar, Emily se esforçou ao máximo para se comportar como uma dama elegante. O problema era que sua ideia de elegância incluía perguntar ao garçom se o prato principal vinha com batatas fritas e tentar adivinhar se a decoração custava mais do que um carro. Emily, Brian sussurrou, você está comentando o preço de tudo em voz alta. Desculpe, mas esse lustre custa mais do que toda a minha faculdade. É fascinante como vocês, ricos, gastam dinheiro. Vocês ricos, sabem, gente como vocês, homo-econômicos superiores. O homem sentado ao lado deles, um investidor conhecido, caiu na gargalhada. Ela é hilária. Onde você encontrou Brian? Numa cafeteria, respondeu Emily antes que Brian pudesse. Ele me alugou por $2. A mesa ficou completamente em silêncio. Quer dizer, Brian tentou se recuperar. Não, continuou Emily, animada. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu precisava de um namorado de mentira. Ele estava tomando café, e o resto é história. O melhor investimento que já fiz. Todos à mesa caíram na gargalhada. Aparentemente, a honestidade brutal de Emily era revigorante em uma sala cheia de conversas banais e máscaras impecáveis.
Você precisa nos contar mais, disse uma senhora mais velha, visivelmente divertida. Bem, tudo começou porque minha irmã ia se casar com um milionário, e eu não queria aparecer sozinha e ter todo mundo me perguntando quando eu ia arranjar um namorado ou ter filhos. E eu pensava, gente, eu tenho 23 anos, não 80. Brian a observava com uma mistura de pânico e admiração. Emily gesticulava enquanto falava, contando histórias embaraçosas sobre sua família, e tinha toda a atenção da mesa completamente voltada para ela. E aí meu pai disse, vista algo decente. Emily imitou a voz grave do pai, como se eu normalmente andasse por aí vestindo um saco de lixo. Mais risadas. Do outro lado da sala, Victoria observava tudo com uma expressão cada vez mais azeda. Emily, Brian sussurrou, talvez você devesse. O quê? Falar menos, ser mais misteriosa? Ela se virou para ele com um sorriso travesso. Brian, querido, você me contratou para ser autêntica. Esta é Emily Thompson, sem filtros. É exatamente por isso que ela é perfeita, disse o investidor. Finalmente, alguém real nesta sala cheia de fachadas. Depois do jantar, enquanto as pessoas confraternizavam para fazer networking, Emily continuou sendo Emily. Ela perguntou a um CEO como ele conseguia dormir à noite sabendo que ganhava em um dia o que outros ganham em um ano. Perguntou a uma socialite por que alguém precisaria de 17 bolsas iguais em cores diferentes, e deu conselhos de investimento não solicitados, baseados no bom senso e na intuição feminina. Vocês estão complicando demais as coisas, disse ela a um grupo de empresários. Investir é como namorar. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Se dá muito trabalho, não vale a pena. E se sua mãe não aprovasse, fuja. Isso é surpreendentemente sábio, murmurou um deles. Brian a observava do outro lado da sala, completamente fascinado. Emily não estava tentando impressionar ninguém, não escolhia suas palavras com cuidado. E de alguma forma isso a tornava a pessoa mais interessante do evento. Ela é diferente, disse uma voz ao lado dele. Brian se virou e viu Victoria se aproximando. Victoria relaxa. Não estou aqui para causar problemas. Estou genuinamente curioso sobre seu novo amigo. É difícil explicar a Emily. Eu consigo ver isso. Ela acabou de dizer para o Johnson que ele deveria investir em food trucks porque comida de rua sempre vende, e agora ele está realmente pensando nisso. Brian olhou para Emily, que explicava com entusiasmo algo sobre a economia dos food trucks. Ela tem seu próprio tipo de lógica, e você se apaixona por ela. Brian se virou para Victoria. O quê? Por favor, Brian, eu te conheço há 5 anos. Nunca vi você olhar para ninguém desse jeito que está olhando para ela. É complicado. As melhores histórias são sempre assim. Victoria tomou um gole de champanhe. Posso dar uma sugestão? Você vai fazer isso de qualquer jeito. Traga-a para um brunch comigo amanhã. Brian olhou para ela como se ela tivesse sugerido que eles fossem saltar de paraquedas. Você quer tomar um brunch com a Emily? Só vocês dois? Quero conhecê-la melhor. De mulher para mulher, sem você por perto. Victoria, eu te conheço. Qual é o plano? Sem planos, prometo. Ela lhe deu um sorriso inocente. Apenas curiosidade. Não, Brian. Se ela for tão especial quanto parece, ela consegue lidar comigo. E se não conseguir, bem, é melhor descobrir agora. Nesse instante, Emily apareceu ao lado deles, com as bochechas coradas de excitação. Brian, você não vai acreditar. Acabei de convencer 3 pessoas a investir em energia solar, comparando o sol a um namorado confiável. Ele aparece todos os dias e nunca te deixa na mão. Victoria riu genuinamente pela primeira vez naquela noite. Emily, posso te convidar para alguma coisa? Claro. Que tal um brunch amanhã, só nós dois? Conheço um lugar adorável. Emily olhou para Brian, que parecia estar tendo um ataque de pânico silencioso. Sério? Você quer tomar brunch comigo? Com certeza. Adoro conhecer pessoas interessantes. Adoraria. Emily sorriu. Parece divertido. Tipo um dia de folga entre amigas. Brian sabia que estava em apuros. Emily não fazia ideia do que estava acontecendo, e Victoria definitivamente estava aprontando alguma coisa. Emily, ele tentou intervir. Talvez. Ah, não. Emily balançou o dedo para ele. Você não vai estragar minha primeira chance de ter uma amiga rica. Imagine só as histórias que ela deve ter para contar. Victoria sorriu docemente. Oh, querido. Tenho muitas histórias, especialmente sobre Brian.
Naquele momento, Brian soube que o brunch seria um desastre épico, mas Emily parecia tão feliz que ele não conseguiu estragar tudo. Ótimo, suspirou ele. Um brunch só de garotas. Vai ser maravilhoso, disse Emily, batendo palmas. Que horas? Às 10 horas da manhã, eu te envio o endereço. Mais tarde naquela noite, quando estavam saindo, Emily ainda estava radiante. Eu adorei, todos foram muito simpáticos, e a Victoria até me convidou para um brunch. Emily, sober Victoria. O quê? Ela parece ótima. Um pouco intimidadora, mas acho que vamos nos dar bem. Brian olhou pela janela do carro e rezou silenciosamente para todos os santos em que conseguia pensar. Aquilo ia dar muito, muito errado. Emily acordou no sábado cheia de entusiasmo. Finalmente iria a um brunch chique com uma ex-modelo que por acaso era a ex-noiva do seu namorado bilionário de mentira. Mas ela não era completamente ingênua. Sabia que Victoria estava aprontando alguma coisa. Minha vida realmente se transformou em uma novela, murmurou ela, escolhendo a roupa menos inadequada em seu armário. O restaurante que Victoria escolheu era exatamente o tipo de lugar onde Emily jamais iria sozinha. Decoração minimalista, pratos que custavam mais do que o aluguel dela e uma clientela que parecia ter saído diretamente de uma revista de fofocas da alta sociedade. Victoria já estava lá, rodeada por 3 mulheres que pareciam clones dela, loiras, magérrimas e com sorrisos que não chegavam aos olhos. Emily. Victoria acenou como se fossem melhores amigas. Venha conhecer as meninas. Emily caminhou até lá, tentando não tropeçar nos próprios pés. Olá a todos, aqui é Madison, herdeira da fortuna da Whitmore Labs, Sofia, dona de uma rede de spas, e Jennifer, casada com o senador Thompson. Que legal. Emily deu um sorriso genuíno. Sou Emily, a ex-garçonete desempregada que alugou um bilionário por $2. Silêncio constrangedor. Que divertido, disse Madison com um sorriso forçado. E como você conheceu nosso querido Brian? Perguntou Sofia em tom de interrogatório. Bem, eu estava reclamando da minha vida em uma cafeteria quando ele apareceu e se ofereceu para ser meu namorado de mentira. Achei que ele fosse maluco, mas descobri que ele era apenas um bilionário entediado. Namorado falso. Os olhos de Jennifer se arregalaram. Sim, o Brian concordou por $2. Melhor negócio da minha vida. Victoria deu-lhe um sorriso doce, mas penetrante. Que história interessante. Então vocês não têm um relacionamento sério? Nós nos divertimos, ele paga minhas contas, eu o faço rir. É como um negócio com benefícios emocionais. Benefícios emocionais? Madison Rye, que é moderno. E você não se sente, sei lá, desconfortável? Perguntou Sofia, sendo amparada por ele? Emily mastigou pensativamente um pedaço de croissant. Constrangedor? Por quê? Ele perguntou. Aceitei. É meio como ser influenciadora, só que em vez de vender maquiagem, ofereço companhia genuína. Genuíno, repetiu Victoria. Palavra interessante. Bem, eu sou quem eu sou. Não finjo ser sofisticado. Não conheço etiqueta. E ontem perguntei ao garçom se aquele prato de $200 incluía refrigerante à vontade. As mulheres trocaram olhares horrorizados. E Brian aceita isso? Perguntou Jennifer. Só que ele adora. Ele disse que nunca tinha conhecido ninguém assim. Então qual era a palavra? Assim. Náfita e navigorante. Refrescante, repetiu Victoria com um tom que poderia congelar o ambiente. Sim, como água gelada num dia quente, ou sorvete quando se está com TPM, ou encontrar dinheiro esquecido no bolso da calça jeans. Madison quase se engasgou. Você acabou de comparar seu relacionamento com Brian a encontrar dinheiro no bolso? Ei, é uma sensação ótima. Vocês estão todos muito sérios. Relaxem. Victoria decidiu partir para o ataque. Emily, querida, você não acha que está um pouco fora da sua zona de conforto? Brian está acostumado a um certo nível. Nível de quê? Sofisticação, elegância, mulheres que sabem se comportar em sociedade. Emily deu uma gargalhada. Ah, entendi. Você está preocupado que eu não seja sofisticado o suficiente. Bem, Sofia hesitou. Senhoras, relaxem. Eu sei que não estou no nível de vocês. Vocês são como Mercedes conversíveis. Eu sou mais como uma bicicleta de segunda mão. O quê? Perguntaram em uníssono. A bicicleta é mais divertida, mais ecológica e, quando avaria, pode ser consertada rapidamente. O Mercedes custa uma fortuna só para ser admirado. Victoria estava visivelmente irritada. Emily,
Acho que você não entende a pressão que Brian está sofrendo. Ele precisa de alguém que possa acompanhá-lo em eventos importantes. Alguém que saiba como conversar com pessoas influentes, como eu fiz ontem, quando convenci 3 CEOs a investir em energia solar usando analogias sobre relacionamentos amorosos. Foi sorte. Isso sim é autenticidade. Vocês estão todos tão preocupados em dizer a coisa certa que se esquecem de dizer algo interessante. Jennifer inclinou-se para a frente. E você acha que essa autenticidade vai durar? Brian já namorou algumas das mulheres mais elegantes do país. E ele terminou com todas elas, apontou Emily. Inclusive com a nossa querida Victoria. Talvez o problema não seja a falta de elegância, mas sim o excesso de pretensão. A bomba havia sido lançada. Victoria ficou vermelha como um pimentão. Com licença. Olha, Victoria, você é linda, rica, sofisticada, mas sejamos honestos. Se você fosse realmente tão perfeita, ainda estaria noiva do Brian, não é? Nós nos separamos por diferenças irreconciliáveis. É como se ele descobrisse que você estava mais interessada no cartão de crédito dele do que nele. Silêncio absoluto. Emily, disse Victoria com os dentes cerrados, acho que você não tem a menor ideia de com quem está falando. Ah, sim, estou falando com a ex-noiva do meu namorado de mentira, que organizou esse brunch para tentar me intimidar, que trouxe as amigas como plateia e que está descobrindo que intimidar uma ex-garçonete é mais difícil do que ela imaginava. Emily se levantou calmamente. Senhoras, foi um prazer. Victoria, obrigada pelo brunch. E só para vocês saberem, Brian me contou por que vocês dois terminaram. Não foram diferenças irreconciliáveis. Foi porque ele descobriu que você estava vendendo informações privilegiadas da empresa dele para os concorrentes. Victoria empalideceu completamente. Ele te contou isso? Ele disse sim. E sabe o que mais ele disse? Que vocês dois nunca foram realmente próximos. Que você nunca o viu sem camisa porque sempre insistia em fazer amor no escuro. Isso é, Victoria gaguejou. Uma mentira? Bem, se for mentira, então vocês se conheciam melhor do que ele disse. E se não for mentira, bem, isso explica muita coisa sobre o relacionamento de vocês. Emily pegou sua bolsa graciosamente. Adeus, meninas e Victoria. Da próxima vez que planejarem uma emboscada, escolham um alvo mais fácil. E ela saiu do restaurante de cabeça erguida, deixando 4 mulheres em completo choque. 10 minutos depois, Brian apareceu correndo. Emily estava sentada na calçada comendo um cachorro-quente que havia comprado de um vendedor ambulante. Emily, como foi? Você tá bem? Ótimo, ela sorriu radiante. Acho que fiz novos amigos. Na verdade, eu os detonei. No carro, Brian não conseguia parar de sorrir. Foi épico. Conte-me tudo, palavra por palavra. Emily contou toda a história, inclusive imitando as expressões faciais das mulheres. Brian riu tanto que teve que parar o carro. Você é incrível, disse ele, olhando nos olhos dela. Eu sou uma sobrevivente. Não, você é muito mais do que isso. Havia algo diferente no jeito como ele a olhava, mais intenso, mais real. Emily sentiu o coração acelerar. A tensão no carro era palpável. Brian, ela se inclinou lentamente em direção a ele. Brian não se mexeu. Seus lábios estavam quase se tocando quando Brian se afastou abruptamente. Desculpe, eu não consigo. Emily estava confusa e magoada. Por que não? É complicado. Tudo com você é complicado. Brian suspirou. Emily, você não entende. Seja lá o que for isso entre nós, não pode acontecer. Por que não? Porque você merece alguém melhor. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele ligou o carro e a levou para casa em silêncio. Emily ficou parada na calçada, observando-o partir de carro completamente confusa. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ela acordou na manhã de segunda-feira com um pensamento claro, martelando em sua cabeça. Chega. Chega de ser tratada como entretenimento. Chega de arranjos estranhos. E, acima de tudo, chega de Brian Miller e suas complicações emocionais. A rejeição no carro ainda doía como um tapa na cara. Por que ela se iludiu pensando que algo real poderia surgir entre eles? Ela pegou o celular e digitou uma mensagem direta. Brian, nosso acordo acabou. Obrigada pela experiência, mas prefiro voltar à minha vida simples. Não preciso mais da sua ajuda financeira. Vamos seguir caminhos separados. Ela clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideia. 10 minutos depois o telefone tocou. Era Brian. Emily recusou a chamada, tocou de novo. Ela recusou novamente. Na terceira tentativa, ela desligou o telefone completamente.
Pronto, disse para si mesma. Problema resolvido. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de pura e simples realidade. Emily voltou à sua rotina habitual. Acordar cedo, procurar emprego, comer macarrão instantâneo, contar moedas para a passagem de ônibus. Essa era a sua vida real. Sem luxo, sem regalias, sem vestidos caros, e tudo bem, pelo menos era o que ela repetia para si mesma. Entretanto, Brian estava descobrindo que sua vida repleta de luxo havia perdido todo o sentido. O escritório parecia monótono, as reuniões eram um suplício, e até o café caro tinha gosto de papelão. Senhor Miller, disse Margaret, sua secretária, na quarta-feira, o senhor cancelou 8 reuniões esta semana. Não estou com vontade de participar de reuniões. Você não está com vontade de nada. Ontem você gritou com a impressora porque ela estava muito lenta. Brian sabia que estava sendo ridículo, mas não conseguia parar de pensar em Emily. Ele tentava ligar para ela constantemente, mas o telefone dela estava sempre desligado ou fora de área. Emily, sou eu. Por favor, me ligue de volta. Preciso explicar o que aconteceu, disse ele para o vazio. Emily, eu sei que errei. Por favor, não me ignore assim. Só quero pedir desculpas, ele tentou em outra mensagem. Ao menos me deixe falar com você, implorou ele. Emily ouviu as mensagens, mas nunca respondeu. Na segunda sexta-feira, Emily finalmente conseguiu um emprego em uma loja de conveniência 24 horas. O salário era baixo, o uniforme horrível, mas era um trabalho honesto. Você trabalhará das 14 horas às 22 horas, explicou o gerente, um homem de aparência cansada na casa dos 50 anos. É tranquilo, apenas alguns clientes noturnos. Perfeito, Emily sorriu sem jeito. Adoro o turno da tarde. No início ela até gostou, seus colegas de trabalho eram engraçados, o trabalho era simples e ninguém perguntava sobre bilionários ou negócios estranhos. As ligações de Brian não paravam de manhã, à tarde e à noite, todas direto para a caixa postal. Emily, sou eu de novo. Por favor, me dê só um minuto para falar. Eu sei que lidei com as coisas de forma errada, só preciso de uma chance para consertar as coisas. Por favor, não me ignore assim. Emily sorriu, mas continuou sem responder. Na sexta-feira da segunda semana, ela saía da loja rindo com Carlos, um colega de trabalho que sempre a fazia rir com histórias sobre clientes estranhos. E aí a mulher quis devolver uma bebida energética porque disse que não tinha energia suficiente, disse Carlos, imitando a voz da cliente. Emily deu uma gargalhada, então os dois ficou dos trucos trapótagas. Lobinhas, essas pessoas são inacreditáveis. Emily, você deveria sair mais. Você está sempre trabalhando ou estudando. Que tal tomar uma cerveja no sábado? Não sei, Carlos. Sou meio complicado quando se trata de relacionamentos. Quem falou em relacionamento? Só uma cerveja entre amigos. Emily estava pensando nisso quando um carro preto parou bruscamente na frente deles. Brian saltou do carro como um raio, com uma expressão séria. Emily. Brian. Os olhos dela se arregalaram. O que você está fazendo aqui? Carlos olhou de um para o outro, percebendo a tensão. Preciso falar com você. Emily, você está bem? Estou bem, disse ela rapidamente. Carlos, este é alguém que eu conheço. Brian, este é o Carlos, meu colega de trabalho. Brian encarou Carlos com um olhar capaz de derreter aço. Colega de trabalho? É, cara. E você? Perguntou Carlos, claramente irritado com o olhar. Ninguém importante, respondeu Emily antes que Brian pudesse. Carlos, te vejo na segunda-feira. Está tudo bem? Carlos hesitou, mas finalmente se afastou depois de acenar para Emily. O que você quer, Brian? Emily cruzou os braços. Quero conversar. Você não está atendendo minhas ligações. Porque não há nada para conversar. Sim, existe. Sobre o que aconteceu no carro, nada aconteceu. Você deixou claro que não quer nada comigo. Brian passou a mão pelos cabelos, frustrado. Emily, você não entende. É complicado. Com você, Brian, tudo é complicado. Eu sou simples. Gosto de coisas simples. Mas o que temos não é simples. Não temos nada, disse Emily firmemente. Tínhamos um acordo, e acabou. Agora cada um segue seu próprio caminho. Emily. Brian, estou reconstruindo minha vida. Tenho um novo emprego, colegas de trabalho legais, uma rotina que faz sentido. Estou bem assim. Você não tem problema nenhum em sair com esse cara. Emily olhou para ele incrédula. Você está com ciúmes do Carlos? Sério? Não é inveja.
É ciúme, e você não tem o direito de sentir ciúme. Você me rejeitou, lembra? Brian abriu a boca para argumentar, mas Emily continuou falando. Escuta, Brian, você é um homem incrível, bem-sucedido, com tudo que qualquer mulher poderia querer, mas você tem medo de sentimentos verdadeiros, e eu não vou ficar aqui sentada esperando você lidar com seus problemas emocionais. Emily, por favor. Não, vá para casa, Brian. Encontre alguém do seu mundo, alguém que entenda suas dificuldades. Eu só quero paz. Emily entrou na loja sem olhar para trás, deixando Brian parado na calçada como uma estátua. Lá dentro ela se encostou na parede e respirou fundo. Eu gosto dele, pensou. Gosto mesmo, mas isso nunca ia dar certo. Viemos de mundos diferentes. Ele precisa de alguém sofisticada, e tudo o que eu sei ser é eu mesma. Ela olhou pela janela e viu Brian ainda parado ali, olhando para a loja. Isso é para o melhor, ela sussurrou, mas seu coração discordava. Emily chegou em casa, depois de ver Brian completamente exausta. Ela desabou no sofá e ficou olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Olivia, ela gritou, preciso de terapia de emergência. Olivia saiu da cozinha com uma tigela de pipoca. Pelo tom de voz, imagino que isso tem a ver com um certo bilionário complicado. Ele apareceu no meu trabalho do nada, como um perseguidor de terno. Conte-me tudo. Não omita nenhum detalhe importante. Emily fez um resumo de toda a reunião, incluindo o ciúme evidente de Brian em relação a Carlos e a conversa tensa entre eles em frente à loja. Deixa eu ver se entendi, disse Olivia, mastigando pensativa. O homem mais rico de Portland apareceu no seu trabalho porque estava com inveja de um cara que vende energéticos. Basicamente, sim. E você mandou ele embora porque ele é muito complicado. Olivia, esse homem não consegue nem me beijar sem ter uma crise existencial. Menina, Olivia sentou-se de frente para ela. Posso dizer uma coisa? Vá em frente. Você está sendo burro. Obrigado pelo apoio. Não, sério, Emily. É óbvio que ele está apaixonado por você, desde o ensino médio. Ele só está com medo. Com medo de quê? E você descobrir que ele é humano? Pense bem. Ele passou a vida inteira sendo julgado por causa do dinheiro. Aí você aparece, o trata como uma pessoa normal, e agora ele não sabe como lidar com isso. Emma Wilpsroncio, atesta. Olivia, você está defendendo ele? Estou defendendo o amor. Olivia ergueu as mãos dramaticamente. Emily, quando foi a última vez que você gostou de alguém de verdade? Ele. Exatamente. Nunca. E agora aparece alguém que te faz rir, te trata bem, te protege, e você vai embora porque ele é um pouco neurótico. Um pouco neurótico, Olivia. Ele tem mais fechaduras do que um cofre de banco. E daí? Todo mundo tem problemas. Você também. Lembra quando você não saiu de casa por 3 meses porque aquele idiota do seu ex disse que você era intensa demais? Emily fez uma careta. Isso foi diferente. Não, não era. Você tinha medo de ser você mesma. Agora o Brian tem medo de ser ele mesmo. Vocês dois são perfeitos um para o outro. Olivia. Emily, você poderia ser a pessoa que o ajuda a se sentir normal, e ele poderia ser a pessoa que faz você se sentir especial. É como uma terapia mútua, só que com beijos. Emily riu, apesar de si mesma. Terapia mútua com beijos. Exatamente. Olha, você pode ficar aí reclamando que ele é complicado, ou pode ir procurá-lo e ver se vale a pena desvendar esse mistério. E se não funcionar? E se acontecer? Emily, você esteve mais feliz do que nunca durante semanas. Desde que ele foi embora, você está infeliz. Eu não estou infeliz, garota. Você tomou sorvete no café da manhã hoje. Sorvete no café da manhã, Emily suspirou. Talvez você tenha razão. Claro que sou. Agora vá encontrar seu bilionário neurótico e resolva isso. Mas e se ele não quiser falar comigo? Emily, o homem apareceu no seu trabalho como um lunático ciumento. Ele quer conversar. Muito bem. Emily se levantou determinada. Vou encontrá-lo. É isso que eu gosto de ouvir. Na manhã seguinte, Emily ligou para o escritório de Brian. Vai, guerreiro. Miller Corporation. Bom dia. Olá, preciso falar com Brian Miller. O Sr. Miller não está disponível no momento. Posso anotar um recado? Quando ele volta? Desculpe, não posso divulgar essa informação. Emily tentou mais 5 vezes naquela semana. Sempre a mesma resposta. Brian não estava disponível.
Isso é estranho, disse ela a Olivia. Onde pode estar um bilionário que ninguém sabe quando vai voltar? Talvez ele tenha viajado. Ou talvez esteja me evitando de propósito. Emily decidiu investigar por conta própria. Ela foi até o prédio da Miller Corporation e tentou uma abordagem diferente. Olá, disse ela à recepcionista. Sou Emily Thompson. Vim devolver algo ao Sr. Miller. Qual é o seu nome mesmo? Emily Thompson. Ele saberá quem eu sou. A recepcionista fez alguns telefonemas. O Sr. Miller está fora da cidade. Posso anotar um recado? Fora da cidade desde quando? Não posso divulgar essa informação. Emily saiu frustrada. Brian simplesmente havia desaparecido. Naquela noite, no trabalho, ela contou tudo para Carlos. Moça, você devia contratar um detetive particular, brincou ele. Muito engraçado. Oh! Carlos fez uma pausa pensativo. Minha irmã trabalha na recepção de um hospital particular. Ela sempre sabe das fofocas sobre a classe alta. Hospital? Sim. Ela disse que viu o nome Miller na lista de visitantes esta semana. Alguém da família dele está internado. O coração de Emily deu um salto. Copaton. Cole Hospital. Portland General. Ala VIP. Carlos, você é um gênio. No dia seguinte, Emily foi ao hospital. Ela não tinha um plano, mas precisava descobrir o que estava acontecendo. Vim visitar a Sra. Miller, disse ela à recepcionista. Nome completo. Emily entrou em pânico. Ela não sabia o nome da mãe de Brian. A mãe de Brian Miller. A recepcionista lançou-lhe um olhar desconfiado. Você é da família? Eu sou a nora dele. Emily mente-o descaradamente. Quarto 412, mas ela está dormindo. Somente familiares têm permissão para entrar. Emily subiu até o quarto 412 e espiou pela pequena janela da porta. Uma mulher de meia-idade estava deitada na cama, ligada a vários aparelhos, e ao lado dela, em uma cadeira desconfortável, Brian dormia. Ele parecia exausto, barba por fazer, roupas amassadas, olheiras profundas. Não se parecia em nada com o CEO confiante que ela conhecia. Emily bateu suavemente na porta e entrou. Brian acordou sobressaltado. Emily, como você... O que você está fazendo aqui? Vim te encontrar. Ninguém sabia onde você estava. Como você me encontrou? Jornalismo investigativo amador. Ela olhou para a mulher na cama. Como ela está? Brian suspirou. Estável, mas foi um grande susto. Ela teve um ataque cardíaco na semana passada. Por que você não me contou? Emily, nós já nem estávamos mais nos falando. Mas eu ao menos poderia ter estado aqui. Brian olhou para ela surpreso. Você teria vindo? Claro que sim, seu idiota. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, observando a respiração calma da mãe dele. Ela é linda, disse Emily suavemente. Ela ia adorar você. Brian sorriu pela primeira vez. Ela sempre dizia que eu precisava encontrar uma mulher que não se impressionasse com dinheiro. Ela tem bom gosto. Emily, sobre o que aconteceu no carro. Brian, você não precisa dar explicações. Sim, eu sei. Ele se levantou e olhou para ela. Eu me afastei porque estava com medo. Com medo de quê? Tenho medo de que você perceba que por trás de todo esse sucesso ainda sou o nerd inseguro do ensino médio. Tenho medo de que você descubra que sou apenas um cara normal com uma conta bancária anormal. Emily sentiu o coração apertar. Você é a única pessoa que me trata como um ser humano, não como um bilionário. E isso me aterroriza porque eu nunca quis nada tanto quanto quero você. Está teu. Então por que você não me beijou? Porque eu sabia que se te beijasse não conseguiria te deixar ir. Emily, aproximou-se dele lentamente. E quem disse que eu quero ir? Emily. Brian, eu também estava com medo. Medo de não ser boa o suficiente para você, de não conseguir acompanhar o seu mundo. Você é melhor do que o meu mundo inteiro. Dessa vez, quando Emily se inclinou para beijá-lo, Brian não se afastou. Ele a puxou para perto e a beijou como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Eu te amo, ele sussurrou contra os lábios dela. Eu também te amo, ela respondeu com um sorriso, mesmo sendo complicada. Principalmente porque você é complicado, alguém precisa te simplificar.
Brian riu e a beijou novamente. E pela primeira vez em semanas, Emily sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Na cama, a mãe de Brian abriu ligeiramente os olhos e sorriu antes de voltar a dormir. Seu filho finalmente havia encontrado alguém especial. Os dias seguintes no hospital transformaram-se numa rotina estranhamente íntima para Emily e Brian. Eles revezavam-se nos cuidados à mãe dele, Margaret Miller, que se recuperava lentamente do ataque cardíaco. Emily descobriu que Margaret era uma professora aposentada com um senso de humor apurado, mesmo quando estava doente, e que claramente havia criado Brian para ser um homem bondoso. Então você é a famosa Emily, disse Margaret na manhã de terça-feira, finalmente acordada e lúcida o suficiente para falar. Brian não para de falar de você. Emily olhou de relance para Brian, que corou. Ah, é mesmo? Ele disse que você é a mulher mais corajosa que ele já conheceu e também a mais teimosa. Ei, protestou Emily, rindo. Ser teimosa é uma qualidade positiva. Eu disse determinado, defendeu-se Brian. Brian, querido, você disse teimoso, Margaret sorriu, mas você disse isso com carinho. Emily gostou de Margaret imediatamente. Ela tinha aquela sabedoria tranquila que vem de ter vivido muito e de saber o que realmente importa na vida. Durante as longas horas no hospital, Emily e Brian conversaram mais do que em todo o tempo em que se conheciam. Sem eventos sociais, sem pressão externa, apenas os dois, o café do hospital e tempo para serem sinceros. Posso te perguntar uma coisa? Disse Emily na quarta-feira à noite, enquanto dividiam um sanduíche horrível da cantina do hospital. Claro. Por que você realmente pegou meus $2 naquele dia? Brian sorriu e mexeu o café. Você quer a resposta romântica ou a sincera? Ambos. A resposta romântica é que eu te reconheci imediatamente e quis uma segunda chance. A resposta real é que eu estava tendo um dia muito ruim. O que você quer dizer? Eu tinha acabado de sair de uma reunião onde 5 pessoas passaram 2 horas me bajulando por causa de uma ideia terrível, só porque sou rica. Sente completamente desconectada das pessoas. Aí eu te ouvi reclamando de precisar de um namorado de mentira por $2 e pensei, finalmente, alguém que não sabe quem eu sou. Você só queria se sentir normal. Exatamente. Você me ofereceu $2 para que eu fosse eu mesma por uma noite. Eu não consegui resistir. Emily riu. Então eu te salvei do tédio existencial de ser rico. Algo assim. De nada. Na quinta-feira, enquanto Margaret dormia, Brian finalmente se abriu sobre sua infância. Emily percebeu que ele ficava tenso sempre que o assunto do ensino médio surgia, então ela o incentivou gentilmente. Brian, posso perguntar sobre o passado? Como você era no ensino médio? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do hospital. Não é uma história bonita. Você não precisa me contar se não quiser. Não, eu quero. Você merece saber. Brian respirou fundo. Eu era diferente. Magro demais. Óculos enormes, aparelho nos dentes. Minha mãe não tinha muito dinheiro, então eu usava roupas de segunda mão que nunca me serviam direito. Emily sentiu o peito apertar. E as pessoas eram cruéis. Muito cruéis. Havia um grupo de garotos que me chamava de professor bugiganga porque eu era bom em matemática. Eles escondiam meus livros, empurravam minha carteira, colocavam chiclete no meu cabelo. Isso é horrível. O pior não eram os rapazes, eram as raparigas que riam quando eles faziam isso, ou que agiam como se eu não existisse quando eu tentava falar com elas. Emily engoliu em seco, lembrando-se do dia em que o rejeitara sem sequer o conhecer. Brian, você não foi o pior, Emily. Você foi apenas aquele que mais sofreu. Por quê? Porque eu gostava muito de você. Passei semanas criando coragem para te convidar para o baile. Pratiquei em frente ao espelho, escrevi bilhetes que nunca te entreguei, e quando finalmente falei com você. Eu ri na sua cara. Você riu e disse, sério? Você está falando sério? E seus amigos riram também. E eu percebi que para você a ideia de sair comigo era tão ridícula que chegava a ser engraçada. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Brian, me desculpe. Não, não se sinta assim. Não estou lhe dizendo isso para que você se sinta culpado. Estou lhe dizendo isso porque aquele momento me transformou. O que você quer dizer? Decidi que ninguém jamais me faria sentir inferior novamente. Passei os anos seguintes me reinventando. Comecei a malhar, comprei lentes de contato,
Vesti roupas melhores, estudei como as pessoas bem-sucedidas falavam, como se moviam, como agiam. Você se reconstruiu completamente. E funcionou. Na faculdade as pessoas me respeitavam, no mundo dos negócios me temiam, consegui tudo o que sempre quis. Nascimento, Brian sorriu tristemente, mas no fundo, eu ainda era aquele garoto de 16 anos, com medo de ser rejeitado. É por isso que nunca consegui ter relacionamentos de verdade. Uma parte de mim sempre pensava que se ela descobrisse quem eu realmente era, ela riria e iria embora. E comigo? Com você foi diferente porque você já tinha feito isso. Você já tinha me rejeitado da pior maneira possível. Então, de uma forma estranha, eu me sentia segura. Você não podia me machucar mais do que já tinha machucado. Emily estendeu a mão para ele. Mas você sabe que eu também mudei, não é? Eu faço. Sabe o que é engraçado? A mulher por quem me apaixonei não tem nada em comum com a garota que me rejeitou no ensino médio. Você cresceu. Você se tornou gentil, corajosa, autêntica, mais autêntica do que qualquer pessoa que eu conheça. Brian. Emily, você me faz querer ser a versão mais autêntica de mim mesma. Não a CEO, não a bilionária, apenas eu. Emily se inclinou e o beijou suavemente. Eu amo só você, Brian. Mesmo com todos os seus problemas e neuroses. Principalmente com toda essa bagagem e neurose. Fazem parte de quem você é. Eles se abraçaram em silêncio. E Emily sentiu uma conexão com Brian que ia muito além da atração física ou da química. Era algo profundo construído sobre honestidade e aceitação mútua. Emily, sussurrou Brian. Obrigado. Para quê? Por me deixar ser humano. Na manhã de sexta-feira, Emily estava ajudando Margaret a comer quando uma voz familiar ecoou pelo corredor. Com licença, enfermeira. Eu sei que não é horário de visitas, mas sou muito próxima da família. Emily ficou paralisada. Ela reconheceu aquela voz. Victoria Blackwell apareceu à porta com um buquê caro e um sorriso que não chegava aos olhos. Brian, querido, ouvi falar da sua mãe e vim imediatamente. Brian se levantou com uma expressão que Emily não conseguiu decifrar. Victoria, o que você está fazendo aqui? Vim visitar Margaret, é claro. Victoria aproximou-se da cama. Brian Sullivan. Brian Sullivan. Brian Sully. Brian Sully. Senhora Miller, como a senhora está se sentindo? Margaret olhou para Victoria com uma frieza educada. Muito melhor, obrigada. Que maravilha. Trouxe essas flores para alegrar o ambiente. Emily observava com crescente irritação. Victoria estava claramente encenando, agindo como a nora perfeita e dedicada. Victoria disse Brian com cautela, isso é muito gentil da sua parte, mas... Ah, não é nada. Sempre considerei Margaret como uma segunda mãe. Emily quase se engasgou. Margaret ergueu uma sobrancelha, claramente divertida com a mentira descarada. Que interessante, disse Margaret, porque nos 5 anos em que você namorou meu filho, você me visitou, vejamos, 2 vezes. Victoria corou levemente. Bem, eu sempre estive muito ocupada com o trabalho. Claro, claro. Emily não aguentou mais. Victoria, posso perguntar como você descobriu que Margaret estava aqui? Victoria se virou para Emily como se a estivesse notando pela primeira vez. Ah, olá, Emily. As notícias correm rápido em nossa comunidade. Sua comunidade? A comunidade empresarial. Todos nós cuidamos uns dos outros. Que fofo, disse Emily com um sorriso malicioso. E eu pensando que você só estava aqui para causar problemas. Problemas? Victoria riu, claramente forçando a situação. Por que eu causaria problemas? Não sei. Talvez porque você esteja processando a Emily por causa de uma postagem no Instagram, disse Brian, com uma calma alarmante na voz. Victoria ficou ainda mais vermelha. Isso é uma questão legal à parte. É uma questão de vingança, disse Emily sem rodeios. Você está chateado porque Brian escolheu a ex-garçonete em vez da ex-modelo. Emily, Brian enviou gentilmente. Não, Brian. Emily se levantou e encarou Victoria. Vamos ser sinceras, Victoria. Você terminou com o Brian porque queria um caixa eletrônico como marido, não um parceiro, e agora você não consegue aceitar que perdeu. Não perdi nada, disse Victoria friamente. Brian vai se cansar de você. Ele sempre se cansa. Victoria, disse Margaret firmemente da cama. Acho que você deveria ir embora.
Só pela conta, senhora Miller, eu só... Não havia como contestar aquele tom. Victoria olhou ao redor da sala e percebeu que estava sendo claramente dispensada. Bem, disse ela, tentando manter a dignidade. Espero que você se recupere logo, Margaret. Obrigada pelas flores, respondeu Margaret educadamente. Victoria saiu de cabeça erguida, mas Emily viu a expressão furiosa em seu rosto refletida na porta de vidro. Nossa, disse Margaret, assim que Victoria saiu. Será que ela realmente veio aqui para reconquistar meu filho em um quarto de hospital? Aparentemente, suspirou Emily. Algumas pessoas não têm vergonha na cara. Emily, disse Brian, pegando na mão dela. Obrigado por me defender. Sempre. É isso que as namoradas de verdade fazem. Margaret sorriu. Namoradas de verdade? Pensei que vocês duas ainda estivessem na fase do é complicado. Emily e Brian se entreolharam e riram. Acho que agora é oficial, disse Brian. Finalmente, disse Margaret com um suspiro dramático. Agora posso me recuperar em paz, sabendo que meu filho não morrerá sozinho, cercado por interesseiras. Mãe, o quê? É verdade. Emily riu e beijou a testa de Margaret. Você e eu vamos nos dar muito bem, sogra. Eu já gostava de você, Nora. E pela primeira vez desde o ataque cardíaco, Brian sentiu que tudo ia ficar bem. Na manhã seguinte, Brian entrou no quarto do hospital com 2 cafés e um olhar determinado que Emily já começava a reconhecer. Era o mesmo olhar que ele tinha antes de fechar grandes negócios. Bom dia, lindas senhoras, disse ele, entregando um café a Emily e beijando a testa de sua mãe. Bom dia, querida, respondeu Margaret. Você parece estar com algo na cabeça. Sempre perspicaz, Brian sorriu. Emily, preciso falar com você sobre algo. Emily tomou um gole de café e fez uma careta. Se a questão é se mudar para uma mansão, a resposta é não. Não se trata de uma mansão, trata-se de trabalho. Brian, me escuta. Tem uma vaga aberta na empresa que seria perfeita para você. Departamento de Relações Públicas. Você tem um talento natural para lidar com pessoas. Autêntico, criativo. Brian. Não. Por que não? Emily suspirou. Porque eu não quero que as pessoas pensem que só consegui um emprego porque estou namorando o chefe. Mas você poderia conseguir um emprego por mérito próprio. Brian, eu trabalho numa loja de conveniência. Não tenho experiência em relações públicas corporativas. Você desmascarou Victoria verbalmente na frente de 3 socialites. Isso é relações públicas de altíssimo nível. Margaret riu da cama. Ele tem razão. Vocês dois são impossíveis. Emily balançou a cabeça. Brian, agradeço a oferta, mas quero construir minha carreira sozinha, do meu jeito, no meu tempo. Brian olhou para ela com uma mistura de frustração e admiração. Você é a única pessoa que eu conheço que recusaria um emprego com um salário de 6 dígitos. Eu não sabia que eram 6 dígitos, Emily piscou. Mesmo assim, não. Tudo bem, suspirou Brian, mas tenho outra proposta. Meu Deus, e agora? Quero que todos saibam que estamos namorando oficialmente. Chega de segredos, chega de relacionamentos falsos. Quero contar ao mundo inteiro que Emily Thompson é minha namorada. Emily quase se engasgou com o café. Brian, podemos fazer um comunicado à imprensa, comparecer juntos a eventos públicos, talvez até dar uma entrevista. Per. Emily levantou as mãos. Brian, isso está muito rápido para mim. Por quê? Por quê? Por quê? Ainda estou assimilando tudo isso. Há uma semana, nem nos falávamos. Agora estamos realmente juntos, e você quer anunciar isso para o mundo inteiro? Brian parecia magoado. Você tem vergonha de mim? Claro que não. Tenho vergonha de mim mesmo. O que você quer dizer? Emily se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Brian, você é o CEO de uma empresa bilionária. Eu trabalho em uma loja de conveniência. As pessoas vão pensar que estou com você por causa do seu dinheiro. E daí? Quem se importa com o que as pessoas pensam? Eu me importo. Emily parou na frente dele. Brian, preciso de mais tempo para me acostumar com isso, para ter certeza de que é real. Emily, claro que é real. Para você talvez, mas eu nunca namorei alguém famoso. Nunca tive que lidar com a imprensa, com fofocas, com pessoas analisando cada passo meu. Margaret os observava da cama com interesse. Posso dar minha opinião? Claro, mãe. A Emily tem razão.
Os relacionamentos precisam de tempo para amadurecer antes de enfrentarem pressões externas. Obrigada, Margaret. Mas, continuou Margaret, Brian também tem razão. Esconder o relacionamento pode fazer mais mal do que bem. Emily e Brian se entreolharam. O que você sugere? Perguntou Brian. Mantenha isso em segredo por enquanto, disse Margaret. Mas estabeleça um prazo. 1 mês, talvez 2. Tempo suficiente para Emily se sentir segura. 1 mês, disse Emily rapidamente. Me dê 1 mês para me acostumar com a ideia. Brian pegou nas mãos dela. 1 mês. Mas depois disso, quero gritar para o mundo inteiro que você é minha. Negócio! 3 dias depois, Margaret recebeu alta do hospital. Brian insistiu em contratar uma enfermeira particular, mas Margaret recusou firmemente. Eu não sou inválido, Brian. Eu só tive um pequeno problema cardíaco. Pequeno problema. Mãe, você quase... Quase nada. Estou bem. E vocês dois precisam parar de me tratar como porcelana. Naquela noite, Brian organizou um jantar romântico para comemorar a recuperação da mãe e finalmente ter uma noite só para os dois. Ele escolheu um restaurante pequeno e tranquilo, longe dos lugares onde costumava ser reconhecido. Isto é perfeito, disse Emily, olhando em volta. Aconchegante íntimo. E nada de fotógrafos, acrescentou Brian. Exatamente. Eles pediram vinho, conversaram sobre tudo e sobre nada. E pela primeira vez em semanas, Emily se permitiu relaxar completamente. Brian, disse ela enquanto comiam a sobremesa. Posso te contar uma coisa? Claro. Estou com medo. De quê? Emily brincava com sua colher de sobremesa. De se machucar, de te machucar, de tudo isso dar errado. Emily nunca me senti assim por ninguém. Ela continuou. É assustador. Cada vez que você sorri para mim, meu coração faz algo estranho. Cada vez que você me toca, eu esqueço como respirar. E isso me aterroriza porque se tudo desmoronar, vai doer mais do que qualquer coisa que eu já tenha sentido. Brian pegou na mão dela por cima da mesa. Emily, eu também estou com medo. Realmente? Estou apavorado. Você é a primeira pessoa que eu realmente amo. Não a ideia que você representa, não o que você representa, mas você. E se eu estragar tudo? Você não vai estragar tudo. Como você sabe? Porque você é um bom homem, Brian Miller, e bons homens não estragam coisas boas. Eles estavam se inclinando para se beijar quando uma voz familiar interrompeu. Que fofo! Emily e Brian se separaram rapidamente. Victoria estava de pé ao lado da mesa com um sorriso malicioso. Victoria, disse Brian com os dentes cerrados. O que você quer? Relaxa, Brian. Eu só vim dar um oi pro casal feliz. Como vocês nos encontraram? Perguntou Emily. Portland não é tão grande assim, querida. Emily levantou-se lentamente. Victoria, você está nos seguindo? Nos seguindo? Victoria Rue. Isso é pura paranoia. Janto aqui toda semana. Isso não é verdade, disse Emily calmamente. Este lugar nem sequer tem uma estrela Michelin, e você não comeria aqui a menos que fosse o último restaurante da Terra. Victoria ficou ligeiramente vermelha. Como você se atreve? Como eu ouso? Emily deu-lhe um sorriso doce. Victoria, querida, você realmente precisa de um novo hobby. Seguir pessoas não é uma boa ideia. Não sigo ninguém. Não? Então como você explica ter aparecido no hospital ontem e agora estar aqui neste restaurante? Uma coincidência cósmica? Brian observava Emily com uma mistura de divertimento e admiração. Emily, disse Victoria, com a voz baixa e tensa, você não tem ideia de com quem está lidando. Claro que sim. Estou lidando com uma mulher de 32 anos que ainda não superou o IS. Honestamente, é meio triste. Triste? Victoria, você já tentou fazer terapia? Porque ficar obcecada por um ex não é saudável. Existem profissionais que podem ajudar com isso. Victoria ficou furiosa. Não passa de uma interesseira, nada mais. E você não passa de uma ex-noiva amargurada, respondeu Emily, com a mesma calma. Mas pelo menos eu sou uma interesseira feliz. Você é só uma ex-infeliz. Como você se atreve, Victoria? Brian se levantou. Você precisa ir embora agora. Brian, você não pode falar comigo desse jeito. Eu posso, e acabei de fazer. Pare de não seguir. Pare de criar confusão e vá cuidar da sua própria vida.
Victoria olhou de Brian para Emily, visivelmente frustrada. Isso não acabou, disse ela finalmente. Para nós, isso acabou há muito tempo, respondeu Brian. Victoria saiu furiosa e Emily sentou-se novamente. Bem, disse ela, dando um gole de vinho, foi divertido. Você foi incrível, Brian riu. Ser obcecado pelo seu ex não é saudável. De onde você tira essas ideias? Programas de entrevistas matinais. Eles são muito educativos. Brian beijou a mão dela. Eu te amo. Eu também te amo, mesmo com a ex-noiva maluca incluída. A propósito, sobre o processo judicial. Brian, hoje não quero falar sobre a Victoria. Quero falar sobre nós. Então vamos falar sobre nós. E passaram o resto da noite fazendo exatamente isso. Na manhã seguinte, após o jantar romântico, Emily acordou com uma sensação estranha no peito. Algo na noite anterior a incomodava, mas ela não conseguia identificar o que. Talvez fosse a chegada de Victoria, ou talvez fosse o medo que ela havia confessado a Brian. Quando ela chegou para trabalhar na loja de conveniência, Carlos percebeu imediatamente seu humor. Cara, você parece que acabou de brigar com seu namorado bilionário. Ainda não brigamos. Ainda não? Isso não parece bom. Emily suspirou enquanto arrumava as prateleiras. Carlos, você acha que duas pessoas de mundos completamente diferentes podem realmente dar certo? Depende. Vocês se amam? Sim. Vocês se respeitam? Sim. Vocês se divertem juntos? Bastante. Então qual é o problema? O problema é que ele quer tornar nosso relacionamento público. E eu não sei se estou pronta para isso. Carlos parou de repor as bebidas. Emily, posso te contar uma coisa? Claro. Você tem medo do que os outros vão pensar, ou tem medo de se comprometer de verdade? A pergunta dele atingiu Emily como um soco no estômago. Eu não sei. Porque veja bem, fugir de um relacionamento por medo de ser julgado é uma coisa. Fugir por medo de abrir seu coração é algo completamente diferente. Emily permaneceu em silêncio, deixando que as palavras da amiga a atingissem. Naquela noite, Brian apareceu na loja durante o turno dela com um olhar determinado no rosto. Precisamos conversar, disse ele, sem rodeios. Brian, estou trabalhando. Emily, não podemos continuar fazendo isso. Fazendo o quê? Você se afasta toda vez que as coisas ficam sérias entre nós. Emily sentiu uma onda de irritação subir. Não vou desistir. Não é? Você recusou o emprego. Você não quer se expor publicamente conosco. E ontem à noite, quando Victoria apareceu, você também ficou tenso comigo. Eu estava tensa com ela, não com você. Emily, você está procurando desculpas para manter distância. Isso não é verdade. Então me explique por que toda vez que eu menciono o futuro, você muda de assunto. Emily parou de organizar as prateleiras e olhou diretamente para ele. Porque o futuro me assusta, Brian. Entendeu? Estou apavorada. Por quê? Porque você é você, rico, bem-sucedido, poderoso, e eu sou apenas uma garota comum que trabalha em uma loja de conveniência. Emily, não isso de novo. Não se trata apenas de dinheiro, ela disparou. Trata-se de expectativas. Sua vida é fotografada, analisada, comentada. Cada roupa que eu visto, cada palavra que eu digo, cada movimento que eu faço, tudo será julgado. E daí? E daí? Não sei se consigo lidar com essa pressão. E se eu não for bom o suficiente? E se eu te envergonhar? E se... E se você perceber que poderia estar com alguém melhor? Emily, A voz de Brian ecoou pela loja vazia. Emily ficou paralisada, com os olhos cheios de lágrimas. Emily, disse Brian com mais calma, você está sabotando nosso relacionamento porque tem medo de coisas que talvez nunca aconteçam. Mas isso pode acontecer. Ou talvez não. Emily, você está pedindo uma garantia que eu não posso te dar. Nenhum relacionamento vem com garantias. Brian. Não, escuta, eu te amo. Amo sua risada alta. Amo como você trata todo mundo da mesma forma. Amo como você me faz sentir como um cara normal. Mas eu não posso ficar provando isso pra você o tempo todo. Emily sentiu seu coração se partir. O que você está dizendo? Estou dizendo que você precisa decidir se quer ficar comigo ou não.
De verdade, sem medo, sem desculpas, sem condições. Eu quero estar com você. Então me mostre, para de fugir, per de dar desculpas, e seja minha namorada de verdade. Emily olhou nos olhos dele e viu determinação, mas também exaustão. Ele estava esgotado de tanto lutar contra os medos dela. E se eu não conseguir? Então talvez não estejamos destinados a ficar juntos. As palavras a atingiram como uma bomba. Emily sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Brian. Emily, estou indo para casa. Quando você decidir o que quer, me ligue. E ele saiu, deixando Emily sozinha na loja, chorando entre as prateleiras de doces. Brian dirigiu para casa no piloto automático, com o coração pesado. Ele havia encurralado Emily e agora se arrependia, mas também sabia que não podia continuar provando seu amor enquanto ela continuava fugindo. Em casa ele se jogou no sofá e ficou olhando para o teto. Foi então que viu a nota de $2 na mesa de centro, aquela que Emily tentara usar para pagá-lo no primeiro dia. Ele a guardara como lembrança. Ele pegou a nota e deu um sorriso triste. $2. O melhor investimento da minha vida. Por $2 ele teve a chance de realmente conhecer Emily, de se apaixonar por ela, de aprender o que significa amar e ser amado por quem você realmente é. Não importava se ela estava com medo, não importava se o mundo inteiro achava que aquilo não fazia sentido. Aquela nota de $2 deu a ele algo que o dinheiro não podia comprar, o amor verdadeiro. E ele não desistiria sem lutar. 2 dias depois, Emily estava em casa tentando se convencer de que tinha feito a escolha certa ao não ligar para Brian, quando Olivia entrou gritando, Emily, levante da cama agora mesmo. Por quê? Porque tem um homem lá fora com uma placa enorme e flores. Emily correu até a janela e quase desmaiou. Brian estava parado na calçada com uma placa enorme que dizia, Emily Thompson, você quer casar comigo por mais de $2? Ela desceu as escadas correndo de pijama e chinelos. Brian, o que você está fazendo? Propondo casamento aqui na rua. Emily, $2 me trouxeram a melhor coisa da minha vida. Agora quero dar tudo o que tenho para ter a chance de passar o resto da minha vida com você. Ele se ajoelhou ali mesmo na calçada e tirou uma pequena caixa do bolso. Emily Thompson, você quer casar comigo? Sem medo, sem condições, só você e eu. Emily olhou para ele, para o anel, para os vizinhos que espreitavam pelas janelas. Brian, você tem certeza? Com certeza, você me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E eu te amo exatamente do jeito que você é, corajoso, genuíno e completamente maluco. Emily riu em meio às lágrimas. Sou um pouco maluca. Então você quer casar comigo? Emily olhou nos olhos dele e viu tudo o que sempre procurara. Amor, aceitação e a promessa de uma vida repleta de risos. Sim, ela sussurrou. Sim. Então gritou. Sim, claro, sim. Brian a pegou no colo e a girou enquanto os vizinhos aplaudiam das janelas. Eu te amo, disse ele, colocando o anel em seu dedo. Eu também te amo, mesmo que você seja completamente louca por me pedir em casamento no meio da rua. Aprendi com os melhores. E eles se beijaram ali mesmo na calçada enquanto Olivia chorava de alegria e tirava fotos. $2. Quem diria que $2 poderiam comprar um final feliz? 5 meses depois, Emily acordou no dia do seu casamento com uma sensação estranha no estômago. A princípio, pensou que fosse apenas nervosismo. Era normal ficar nervosa no dia do casamento. Mas aquilo era diferente, algo que ela não conseguia explicar. Minha noiva favorita, Olivia irrompeu na sala como um furacão, carregando o vestido de noiva. Como você está se sentindo? Que estranho, admitiu Emily, sentando-se na cama. Na verdade, me dá um pouco de náusea. É nervosismo. Eu também me sentiria mal se estivesse me casando com um bilionário lindo. Emily riu, mas a sensação não desapareceu. Durante o café da manhã, que Margaret insistiu em preparar pessoalmente, Emily mal conseguiu comer. Querida, você precisa comer, disse Margaret preocupada. Você não pode desmaiar no altar. Eu sei, é só que eu não consigo. Deve ser nervosismo. Margaret observou atentamente. Como professora aposentada e mãe, ela tinha um instinto especial para essas coisas. Emily, posso te perguntar uma coisa um pouco pessoal? Claro. Quando foi a última vez que você sabe? Emily parou abruptamente com o garfo no ar. Meu último o quê?
Então a ficha caiu. Ah, meu Deus! Mel. Emily correu até o calendário na parede da cozinha e começou a contar nos dedos. 1, 2, 3 vezes. Emily, perguntou Olivia, preocupada. Preciso ir, disse Emily rapidamente. Agora. Mas o casamento é daqui a 4 horas. Eu sei, é por isso que tenho que ir agora. Olivia e Margaret trocaram olhares confusos, mas seguiram Emily até a farmácia mais próxima. Emily, você vai me explicar por que estamos comprando. Olivia olhou para a caixa na mão da amiga. Um teste de gravidez no dia do seu casamento. Porque talvez eu não esteja apenas doente de nervos. Meu Deus, os olhos de Olivia se arregalaram. Você acha que poderia... Não sei, é por isso que eu estou fazendo o teste. De volta ao apartamento, Emily trancou-se no banheiro enquanto Olivia e Margaret esperavam do lado de fora como duas estátuas ansiosas. Emily? Margaret bateu na porta. Você tá bem aí dentro? Ainda não sei. Preciso esperar 3 minutos. Foram os 3 minutos mais longos da vida de Emily. Ela encarou a prova, depois o espelho, e depois voltou a encarar a prova. 2 linhas. 2 linhas rosa brilhantes. Ai meu Deus, ela sussurrou. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Emily. Olivia bateu com mais força. O que aconteceu? Emily abriu a porta, segurando o teste com a imagem de alguém que tinha visto um fantasma. Estou grávida. Margaret e Olivia ficaram em silêncio por exatamente 5 segundos antes de explodirem em gritos de alegria. Eu vou ser a dama de honra. Olivia pulou de alegria. Vou ser avó, exclamou Margaret chorando. Vou ser mãe, Emily entrou em pânico, no dia do meu casamento. Como eu conto para o Brian? No altar, diante do altar, depois da lua de mel. Respire, querida. Margaret segurou suas mãos. Uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos te preparar para o casamento. Depois você decide quando contar para ele. 4 horas depois, Emily estava no altar da pequena igreja que haviam escolhido, radiante em seu vestido simples, porém elegante, segurando seu buquê com as mãos levemente trêmulas. Brian estava deslumbrante em seu smoking, e seu sorriso iluminava todo o lugar. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Brian, preciso te contar uma coisa, ela sussurrou de volta. Ora, ora. O ministro começou a cerimônia, mas Emily mal ouviu uma palavra. Como contar ao noivo que está grávida no meio da cerimônia de casamento? Se alguém souber de algum motivo pelo qual esses dois não devam ser unidos, disse o ministro. Emily aproveitou a pausa dramática. Brian, ela sussurrou com urgência. Estou grávida. Brian ficou completamente paralisado. Piscou 1, 2, 3 vezes. O quê? Ele sussurrou de volta. Grávida. Sabe como é? Bebê, 9 meses, fraldas. Brian olhou para ela como se estivesse processando informações em uma língua estrangeira. Nós quando... Provavelmente naquela noite, depois do jantar romântico, aquele que Victoria interrompeu. Brian, perguntou o ministro, e a biblioteca, está tudo bem? Brian se virou para o pastor, depois para Emily e em seguida para a congregação de familiares e amigos, todos observando com expectativa. Ela está grávida, anunciou ele para toda a igreja. Silêncio absoluto. Então Margaret se levantou e começou a bater palmas. Vou ser avó. Toda a igreja irrompeu em aplausos e vivas. Emily cobriu o rosto, envergonhada, mas Brian a puxou para perto. Tem certeza? Perguntou ele, com os olhos brilhando. 3 testes, todos positivos. Vamos ter um bebê. Nós somos? Brian a levantou do chão e a girou ali mesmo no altar, enquanto todos riam e choravam ao mesmo tempo. Brian, Emily riu. O ministro ainda não terminou. Ministro, disse Brian, ainda segurando Emily. Poderia acelerar isso? Preciso beijar minha esposa grávida. O resto da cerimônia transcorreu em meio a uma alegria frenética, lágrimas, risos e declarações de amor. Quando o ministro finalmente disse, pode beijar a noiva, Brian beijou Emily como se fosse o primeiro e o último beijo de sua vida. Eu te amo, Sra. Miller, ele sussurrou. Eu também te amo, Sr. Miller. E o nosso bebê também.
3 semanas depois, Emily estava explorando a nova casa para onde haviam se mudado após a lua de mel quando encontrou um quadro na parede do escritório de Brian. Dentro da elegante moldura estavam os $2 originais que ela lhe dera naquele primeiro dia no café. Brian, ela chamou, vem aqui. Ele veio correndo. Oi, o que aconteceu? O bebê tá bem? O bebê tá bem, mas isto, ela apontou para a moldura. Você emoldurou os $2? Brian sorriu. Aquele sorriso que sempre a derretia. Clara, foi o melhor investimento da minha vida. $2? Emily, naquele dia você não me alugou. Você me libertou. O que você quer dizer? Você me libertou da ideia de que meu único valor era o meu dinheiro. Você me libertou dos meus medos, das minhas inseguranças. Você me libertou para simplesmente ser eu mesma. Emily sentiu os olhos se encherem de lágrimas, o que vinha acontecendo com frequência ultimamente, graças aos hormônios. Brian Miller, você é o homem mais romântico do mundo. E você é a mulher mais incrível do mundo, mesmo quando você me diz que vou ser pai no altar. Ei, você disse que foi a melhor surpresa da sua vida. Foi mesmo. Ele a puxou para perto e colocou a mão em sua barriga ainda pequena. Vocês dois são as melhores coisas que já me aconteceram. 2. Você e nossa filha. Como você sabe que é uma menina? Intuição paterna. Emily riu e o beijou, pensando em como a vida pode tomar rumos inesperados. Quem diria que $2 em uma cafeteria levariam a isso? Um casamento feliz, um bebê a caminho e o amor da sua vida. Sabe o que é engraçado? Disse ela, encostando a testa na dele. O que? As pessoas sempre dizem que o amor não tem preço, mas o nosso teve, um bundle das Ripples. A melhor oferta de sempre. E selaram seu final feliz com um beijo repleto de promessas, risos e a certeza de que não importa o que o futuro lhes reservasse, enfrentariam tudo juntos. O que você achou da história de Emily e Brian? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Inscreva-se no canal e clique no sino para não perder nenhuma das nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela.